Saudos, irmão, com a paz do Senhor mais uma vez, do TikTok. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, essa live fala do sermão, do castigo eterno e da vida eterna. Você não saia, porque a palavra de Deus vai ser forte nesta noite, amém? Que nos fala do castigo eterno e da vida eterna, amém? E você se inscreva aí, no nome de Cristo Jesus, me siga, que eu vou seguir você de volta no nome de Cristo, amém? Que diz assim a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 25, versículo 31, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno, amém? Que diz assim a palavra de Deus, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste, me adoeci e visitastes, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer. Não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, me não recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo ou na prisão, não o visitastes. Então também lhe responderá, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 25, versículo 31, aqui nos fala na passagem bíblica, meus irmãos, do fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E a Bíblia fala: quando vinha o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele se assentará em seu trono. E a Bíblia fala que ele vai apartar um dos outros, como um pastor aparta os bodes das ovelhas. Então ele vos dirá ao que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e fosse me visitar, estava na prisão e fosse me visitar. Então o justo vai responder: Senhor, quando te vimos enfermo ou na prisão,
ou com fome ou com sede, nós não te serviu? Então ele dirá aos que estiver à direita: vinde, bendito de meu Pai. Mas a Bíblia fala, aquele que estiver à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me hospedaste-me, estava nu e não me vestir-me, estava na prisão e não fosse me visitar. Então aqueles injustos vai dizer: mas Senhor, nós não te servimos? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E a Bíblia fala que ele diz no final: e vocês que está à esquerda será atormentado, mas o que estiver à direita não será atormentado, pois vai ter a vida eterna. A Bíblia fala que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, ele vai ter a vida eterna. Amém? Porque fez os mandamentos de Deus, guardou o seu mandamento. Mas aqueles que não guardou o mandamento, a Bíblia fala que ele diz: e aqueles que não fez o mandamento vai ser lançado no lago de fogo, que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, nesta noite, vocês que estão vendo a live, nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque se nós não fizer a vontade do Eterno Pai, vai ser lançado no lago de fogo, que é preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a humanidade, nem para o ser humano, mas sim para o diabo e seus anjos, porque foi eles que desobedeceu a Deus quando estava lá no céu. A Bíblia fala que quando Deus vem dizer nessa passagem que foi preparado para o diabo e seus anjos, foi porque o diabo ele se rebelou contra Deus. Não, onde foi isso? Quando ele estava no céu, meu irmão. Quando ele estava no céu, a Bíblia fala que ele era um anjo de luz, antes dele ser expulso do céu. Mas por causa da sua soberba que estava no seu coração, e a Bíblia fala que diz que por se multiplicar a iniquidade, houve soberba no coração do diabo. E diz: não era este que pisava em pedra afogueada? Porque ele tinha muitos brilhos. Ele tinha muitos brilhos, porque ele era cheio de pedra, de jaspe, de safira, de satônia, diamante, esmeralda, tudo isso o diabo tinha. E ele era maestro de Deus. Mas a Bíblia fala, por causa do seu comércio e por causa da sua sabedoria, então entrou a iniquidade em seu coração, entrou a soberba. E ele disse, e diz Satanás em seu coração: eis que eu subiria ao céu, e acima de Deus exaltarei o meu trono. Então ele foi capaz de entrar essa soberba no coração de dizer até isso, que subiria até o céu, e acima do trono de Deus exaltaria o seu trono. Você imaginou? Foi por isso que Deus, ele não aceita Satanás, porque ele pecou contra Deus quando ele estava no céu. E por causa da sua formosura e por causa da sua sabedoria, houve iniquidade no coração dele. Aí Deus expulsou Satanás do céu. E a Bíblia fala que ele caiu do céu como um raio sobre a terra. Então, não é diferente no século 21. Tem muitos pastores, muitos missionários, muitos evangelistas, muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos obreiros, que entra a soberba, que entra o orgulho no coração. Os obreiros querem ser mais do que diácono, o diácono quer ser mais que presbítero, o presbítero quer ser mais que pastor, os pastores querem ser mais que os evangelistas querem ser mais que os missionários, e os missionários querem ser mais que os apóstolos. Isso é a soberba que entra na nação. Isso é coisa maligna. Como foi no coração de Satanás, ele queria ser maior do que Deus. Foi por isso que ele disse na passagem bíblica: e subirei ao céu, e acima do trono de Deus exaltarei o meu trono. Olha, ele queria ser mais do que Deus.
Aí que foi que Deus fez? Derrubou ele lá de cima. E diz a passagem bíblica em Apocalipse que houve batalha no céu. O arcanjo Miguel lutou contra o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. E a Bíblia fala que pela sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu, meu irmão. A terça parte das estrelas significa os anjos de Deus, que era os anjos de Deus, né? Mas como ele enganou a terça parte das estrelas, que eram os anjos, aí aqueles anjos que foi enganado por ele, ele fez os anjos também se rebelar contra Deus. Então os anjos se rebelou contra Deus e houve batalha no céu. E Miguel, o arcanjo de Deus, e Gabriel e o batalhão de anjos lutou contra Satanás, que é a antiga serpente. Foi na hora que ele foi expulso do céu para a terra. É onde está escrito que Jesus falou: e eu vi Satanás cair do céu como um raio na terra. Você imaginou? Cair como um raio na terra? A Bíblia não fala, mas eu vou falar como Marco Feliciano diz, que Satanás caiu do céu como um raio. E quando ele caiu do céu como um raio, ali a terra se desformou. Entendeu? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas diz a Bíblia que no princípio da criação do céu e da terra, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Sabe por quê? Porque quando Satanás caiu do céu, ele caiu como um raio na terra. Quando ele caiu como um raio, aí a terra foi destruída através do raio, meu irmão. Foi por isso que a Bíblia fala em Gênesis. Eu vou ler aqui para vocês verem o que é que está escrito. Gênesis. Espera aí um pouco no nome de Cristo. Vocês aí, e vocês vão ver o que é que está escrito. Gênesis. Olha. Gênesis. Cadê aqui no nome de Cristo Jesus? Amém? Gênesis, que fala assim: a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, quando Deus fez o céu e a terra estava sem forma, estava vazio. Sabe por quê? Porque eu creio que depois da queda de Satanás, aí a terra ficou vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Entendeu? Porque a Bíblia fala, quando Jesus Cristo ele expulsou Satanás do céu, a Bíblia fala lá em Judas que Deus ele reservou nas partes mais baixas e nas escuridão eterna, e colocou ele em prisões eternas, em escuridão. Foi por isso que a terra ficou em escuridão e treva, porque já Satanás já não habitava no céu, porque ele era um anjo de luz. Mas quando ele foi expulso do céu, aí ele virou anjo das trevas. Aí ele caiu na terra, e a terra ficou em escuridão. Amém? Aí a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e Deus fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou a noite. Então o mundo estava em escuridão. Foi por isso que aqui mais na frente aqui está escrito, eu não vou ler mais o texto completo, porque está escrito que Deus fez a lua e Deus fez o sol. Por quê? Para o mundo não ficar em treva, porque não havia luz. Era só treva, meu irmão. Depois da queda de Satanás.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o que é que quer dizer com isso? Ainda no mundo espiritual, ainda havia uma luz, que era o Espírito Santo. Deus era tão bom que Deus não deixou ficar treva 100%, mas Deus deixou ainda a luz, que é o Espírito de Deus. Mas se o Espírito Santo não tivesse pairando sobre a face das águas, não ia ter um pingo de luz, ia ser só escuridão eterna. Aí foi na hora que o Espírito se movia sobre a face das águas. Aí foi na hora que Deus fez o homem do pó da terra. E quando Deus fez o homem do pó da terra, aí ali Deus, Ele assoprou o seu fôlego de vida. O Espírito, que é o fôlego de vida. Deus assoprou o seu Espírito em nós, que é o fôlego da vida. Aí é por isso que está escrito, lá em Mateus, que eu não lembro o versículo e capítulo, que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então quer dizer que quando Deus fez o céu e a terra, ainda havia luz, que é o Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, foi o homem. O homem é o sal da terra e a luz do mundo, meu irmão. Está entendendo o mistério? Aí a Bíblia fala que quando Deus fez o homem do pó da terra, aí foi na hora que o Espírito que habitava nas águas, como fala em Gênesis, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, foi na hora que depois que Deus fez o homem, aí foi na hora que o Espírito subiu para o céu. Aí não tinha mais o Espírito na terra, não tinha a presença do Espírito Santo, só tinha o homem, que era a imagem e semelhança de Deus, mas o homem não tinha o Espírito Santo. Aí foi na hora que se cumpriu lá em Atos capítulo 2. Eu vou ler aqui para vocês verem o que é que está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, amém? Espera aí um pouco que vocês vão ver o que é que está escrito no nome de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 2, amém? Que diz assim, ó: a descida do Espírito Santo, que diz assim a passagem bíblica: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estava assentado, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, meus amados ouvintes da palavra de Deus, havia na terra o homem, mas o homem não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava no homem. Está entendendo? Era tão improvável que o Espírito Santo não habitava, que Deus era que falava com o povo. Como Deus falava com Adão e Eva no jardim. A Bíblia fala que toda a tardezinha Deus chegava no jardim do Éden e falava com Eva e Adão. Sabe por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo na vida. Aí foi se cumprir o Espírito Santo lá no Ato dos Apóstolos. Aí foi na hora que eles receberam o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Está entendendo, meus irmãos? Porque no Velho Testamento também ainda não receberam o Espírito Santo. Porque para receber o Espírito Santo na vida, tinha que ungir com óleo. O óleo ungido. Ungia os profetas e os reis. Para ser reis, tinha que ser ungido com óleo. E para ser profeta também. Reis e sacerdote. E os sacerdotes. Aí quando eles eram ungidos, era na hora que ele recebeu o Espírito Santo. Mas quando chegou no Ato dos Apóstolos, aí é na hora que o Espírito Santo habitou no homem. Foi por isso que Jesus disse: eis que eu subirei ao céu e vos preparei lugar. Jesus falou: mas quando eu preparar lugar, eis que eu enviarei o Espírito da verdade, que vos consolará. Então foi na hora que Deus enviou o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos.
Amém? Então nós temos o grande acesso e a maior liberdade de receber o Espírito Santo. Porque Deus, Ele deu a nós o Espírito Santo para que nós venha conseguir vencer a luta e as batalhas espirituais. Porque a batalha espiritual nós não resolve nem com a carne nem sangue, mas sim pela presença do Espírito Santo. Porque Ele diz na palavra: tomai também a espada do Espírito, que é essa palavra, a palavra de Deus. Então nós temos que se revestir da espada do Espírito. Eu sempre falo e repito: o crente que vai para a igreja, que não anda com a espada, que não anda com a Bíblia Sagrada, ele anda desarmado. Porque a espada do crente é a palavra de Deus. Quando você não vai para a igreja com a sua Bíblia, aí no mundo espiritual você está desarmado, meu irmão. Aí no mundo espiritual aí você está com o capacete, que está lá escrito em Efésios capítulo 10, capítulo 10 em diante, que fala das armaduras. Aí a Bíblia fala que nós temos que andar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando você vai evangelizar sem a espada, que é a palavra de Deus, quando você vai para a igreja sem a espada, aí você está faltando alguma coisa, está faltando algum armamento. Aí você vai com o capacete, aí você fica com a couraça da justiça, aí você fica com a preparação do evangelho da paz, e também com o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Mas está faltando algo, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então quando você não tem a espada, aí fica difícil, meu irmão. Que adianta você ter escudo e não ter espada? Como é que você vai atacar o adversário sem a espada? Você só vai se defender? Uma hora ou outra você vai ceder, meu irmão, porque você está só se defendendo. Você também tem que atacar. E como é que ataca? Com a espada do Espírito. Quando o crente vai para a igreja sem a espada do Espírito, você está desarmado. Entendeu, meu irmão? Crente que anda para a igreja sem Bíblia, ele está desarmado. O Efésios capítulo 6, versículo 10 não está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade que estão no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. E tendo firme seguido vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça. E preparai no evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu irmão. Então nós temos que andar preparado. Como é que você vai evangelizar sem ter Bíblia na mão? Me responda, meu irmão, como é que você vai fazer a obra de Deus sem ter a Bíblia? A Bíblia fala: guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Deus. Nós temos que ter a palavra no nosso coração, mas nós também temos que ter a palavra na mão, porque é a sua espada. Quando o diabo vê você com essa espada, aí ele retroceder, como diz a história. Aí ele desiste. Mas quando ele vê um crente sem a espada, aí ele é na hora que ele ataca e termina vencendo. Você sabia disso? Crente sem espada não tem vitória. Crente sem espada, ele perde a guerra. Tem que ter a espada, né? Você já viu guerreiro ir para a guerra sem espada? Eu nunca vi. Quando não é com espada, é com lança. Quando não é com lança, é com arco e flecha, meu irmão. Mas tem que ter armamento, não deixa de ter. Meu irmão, a palavra de Deus é estreita.
não é? A palavra de Deus não é fácil, porque nós fica aqui falando de Jesus Cristo, mas nós espera o Espírito Santo dar a palavra na nossa mente, porque nós não tem nada, de nós não sai nada, mas sai quando o Espírito Santo abre a nossa boca, aí sim, porque a palavra de Deus fala, sem mim nada podereis fazer. Então nós só faz com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, você sabia disso? É estreito, né? Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar nessa noite? Às vezes o cara não tem nem palavra para falar, sabe por quê? Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. É por isso que nós temos que ler Bíblia, para Deus abrir a nossa mente e orar e buscar a face de Deus em espírito e em verdade, para que Deus abra a nossa mente. Não é? Eu vou ver se eu convido aqui alguns pastores aqui para dar uma palavra, dar uma saudação no nome de Cristo. Amém? Para o nome de Jesus Cristo ser glorificado nessa live. Vou olhar se entra algum varão de guerra aqui, que eu quero agora escutar um pouco, meu irmão. Enquanto isso, para Deus me dar uma palavra. Amém? Porque agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agindo Deus, quem impedirá? Se a mão de Deus estendida está, quem poderá voltar atrás? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Meus amados ouvintes da palavra de Deus, eu acho que eu vou encerrar essa live no nome de Cristo. Eu apertei aqui para chamar alguns irmãos, mas eu estou vendo que não vai dar, amém? Eu vou encerrar a live. E até a próxima, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, Ele é fiel, amém?